TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, que bom, chegou nosso dia, chegou nossa aula, chegou nosso encontro. Estamos no livro do Levítico, já nos finais, apagando as luzes desse estudo belíssimo, porque aqui nós encontramos muitas coisas, muitas revelações, foi descoberta muita sabedoria em cada página, em cada linha, em cada interpretação, em cada condução desse estudo. Então, eu não quero deixar você esperando muito, por isso eu quero apresentar os mestres que estarão nos conduzindo hoje. Aqui presente conosco o diácono José Carlos. É bom estarmos juntos. Professora Ieda. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. E todos nós que nos fazemos alunos, somos alunos porque a vida é um eterno aprendizado. E vamos, gente, já para começar o capítulo 26, o penúltimo capítulo do livro do Levítico. Vamos saber mais algumas coisas para a gente entender esse final de livro. Saboreando então esse primeiro trecho que nós vamos estudar, que vai ser do versículo 1 até o versículo 13. Vai dizer: não fareis ídolos, não levantareis imagens ou estela, e não colocareis em vossa terra pedras trabalhadas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo e a terra dará os seus produtos. A árvore do campo os seus frutos e a debulha se estenderá até a vindima, e esta até a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes, e habitareis em segurança na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós e vos darei, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós. Serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Pois sou eu, Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito, para que não fosseis mais os servos deles. Quebrei as cangas do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Nossa, a gente está chegando ao final desse estudo, então, do Levítico, e aqui há uma esperança enorme nesse fechamento, né? Quem de vocês quer ressaltar? Porque a gente veio numa luta, numa batalha, num entendimento, numa série de castigos, né? E agora parece que surge da terra aquilo que ele promete, né? Os frutos. Então aqui nós estamos chegando aos finalmente, né, desse livro maravilhoso que é o livro do Levítico. Então nós passamos aí por todo aquele código de santidade, a lei da pureza, a lei da impureza, e aqui nós entramos então já no processo conclusivo. Essa aqui seria a primeira conclusão do livro, porque depois nós temos o capítulo 27, que é um apêndice que foi colocado assim posteriormente. O contexto é do autor sacerdotal, contexto ali do pós-exílio. Eles voltaram do exílio da Babilônia sob o império de Ciro,
né, o persa, e então eles estão reconstruindo Jerusalém. E aí então eles estão retomando todas essas leis. E aqui então a gente tem esse breve resumo de tudo que Deus quer do seu povo, seguido então das bênçãos e das maldições. E então nós começamos aqui com a bênção. Lembrando assim, que no tempo em que foi escrito, né, na antiguidade, era comum se celebrar esse tipo de contratos. Num pós-guerra, por exemplo, o rei vencedor, o imperador que tomava posse, os seus súditos, os seus vassalos, né, os reis vassalos, eles tinham que assinar um contrato, e que era mais ou menos nesse formato que está aqui. Só que aqui o rei é Javé, né? O rei é o Senhor. Então ele faz esse pacto, essa aliança, e é aqui nesse primeiro versículo do capítulo 26, nós temos assim um resumo que Deus faz, né? Que o Senhor Javé faz contra a idolatria, né? De não farás para vós imagens, estelas, né? nem ídolos, pedras, para adorar como se Deus fosse, né? Vão se guardar de tudo isso. E ele assina de novo, né, esse contrato, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aí, como estão no contexto da volta do exílio, é reforçado então o mandamento de santificar o sábado, né? O dia, para eles, o dia do Senhor, o dia do descanso, mas também o dia de cultuar a Deus, de ouvir sua palavra. E é interessante respeitar o meu santuário, né? Respeitar o templo de Deus, justamente que eles estão nesse processo de reconstrução. Por quê? Porque é feita então assim uma releitura pós-exílio, é feita uma releitura. Outrora, no deserto, Deus disse que nós não fôssemos idólatras, que respeitássemos o sábado, o templo. E por que aconteceu tudo isso conosco, que nós fomos exilados, invadidos, espoliados, né? Por que aconteceu? Porque nós desobedecemos, por conta da desobediência a esse pacto, a essa aliança de amor com Javé. Então, tudo que sofremos foi consequência dos nossos atos. Então, esse digamos assim, o enredo, né, desse capítulo 26 que nós vamos ver agora. E aí, então, já na sequência, Deus, ele coloca em evidência a obediência, né, a lei que ele dá. E então, se os hebreus, os israelitas, obedecerem a sua lei, então todas essas bênçãos que nós ouvimos, eles vão ter na sua vida, né? Começando pela chuva, né? As colheitas, e aí esse resuminho, né? A debulha alcançará a vindima, vindima alcançará a semeadura, vão dormir em paz, até os bichos vão dar sossego, né? As feras não vão atacar os rebanhos, não vão atacar as pessoas. Tudo isso vai acontecer se obedecer à lei de Deus, a esse pacto. Eu tirei vocês do deserto, vocês são meu povo. Agora vocês vão caminhar segundo a minha lei. E no contexto do autor, aí nós temos então essa releitura, essa ressignificação daquilo que aconteceu no deserto para os tempos de reconstrução pós-exílio. Uhum. E Eda, então, esse linguajar aqui que chega a ser até um linguajar bem paterno, né? Parece que de pai para filho, como o diácono estava colocando, aquela coisa gostosa de dizer, meu filho, se você fizer tudo certinho, papai vai te encher de sobremesa hoje, vai te dar chocolate, pirulitos, né? Mas você tem que fazer o que o papai está falando. Isso aqui, essa linguagem paternal, é uma forma de fazer com que a pessoa aceite, entenda
Ou isso aqui também já tem um pouco de suborno, parece que diz assim, olha, se você for bom, não vai faltar fruto na sua plantação, não vai ter como escudear, nem os animais vão se colocar contra você, né? Então, esse capítulo 26, realmente, ele tem essa ideia, né, de prêmio e de castigo, né? Então, esse capítulo ele vai encerrar a lei da santidade, né, com uma solene advertência sobre, então, em formas de bênção e de maldição. Se eu cumprir os mandamentos, eu serei premiada, receberei as bênçãos. Se eu não cumprir os mandamentos, eu serei castigada, consequência a morte. Né? Porém, existe assim, não é só uma questão de obedecer e desobedecer a um Deus abstrato. Né? Aqui nós temos, né, o Deus da vida, né, o Deus libertador. Então, essa advertência é para que, quando Deus manda, quando Deus faz aliança com o povo israelita, é para que ele seja um povo, né, em primeiro lugar, ele ajuda na luta da libertação. Né? É um povo, né, que vai ter a força, a graça de Deus, todas as bênçãos de Deus para sair dessa situação de escravidão. Então, por quê? Porque Yahvé quer um povo livre. E Yahvé não quer um povo de escravos. Né? O homem, ele criou o homem para tenha vida e tenha liberdade. Né? Então, aqui, para que ele seja livre, que ele participe também dentro de uma sociedade justa, né? Igualitária. Então, Yahvé, ele se diferencia dos outros deuses, né? Porque ele é um Deus, né, libertador, é o Deus da vida, que quer a vida. Né? Porém, o homem é que deve escolher, porque Deus ele propõe, ele não impõe. Né? Aqui tem uma advertência, não é uma punição. Está dizendo, olha, a lei está aí, né? O caminho está aí. Né? A essência da lei de Deus é o amor. Né? O amor a Deus, em primeiro lugar, a Yahvé, né? Que é o Senhor de todas as coisas, e ao próximo. Então, esse povo não deve abandonar Yahvé. Né? Então, aqui tem então, essa advertência, né, em forma de bênção e maldição, é para que o povo seja fiel a Yahvé e ao seu projeto. Né? Se for fiel a Yahvé e ao seu projeto, ele terá todas as bênçãos, porque Yahvé é o Deus da vida. Né? Mas é o homem que escolhe o seu caminho. Né? É o homem que vai escolher entre a maldição, entre a bênção e a maldição. Deus nos cria livre para a gente fazer a escolha. Né? Não que ele castigue, ele não é um Deus que castiga, mas é um Deus que ilumina, né? Que ilumina a nossa vida, que ilumina a caminhada do povo de Deus no deserto. Então aqui o povo está no deserto, né? Saindo para entrar no deserto, ele está ali para ser um povo, Deus usa de pedagogia com esse povo. Né? Então o povo vai passar pelo sofrimento, o povo vai ter que aprender a confiar em Yahvé, confiar em Deus. Né? Então Deus vai usar de uma forma pedagógica para que o povo, né, saiba viver essa liberdade, né, com consciência. Aí então, né, as escolhas, né, nós é que fazemos a opção. Né? Porém, aqui tem a pergunta, de que modo então podemos receber a bênção de Yahvé? Que modo podemos receber a bênção de Deus? Né? Se formos fiel ao seu projeto de vida e liberdade para todos. Né? Deus quer uma sociedade, criar com esse povo aqui que está no deserto, uma nova sociedade. Né, um povo santo, né, uma sociedade justa e igualitária para todos, onde todos têm direito de participação política, né, onde todos têm direito à participação econômica, direito à vida. Né. Então, parece que a gente olhando para a sociedade de hoje, nós estamos muito longe desse projeto. Cada vez mais se afastando, né? Ele? Cada vez mais. Então, por isso aí, o que acontece, né? As bênçãos, todo dia Deus derrama suas bênçãos sobre a nossa vida. Nós estarmos aqui, o fato de estarmos vivos, o fato de ter chuva aqui, como fala, a primeira bênção aqui é a chuva, é a paz, né? É a ausência de guerra, é a força, a coragem para lutar, porque ele fala assim, olha, um de vocês
né? Ele diz que um de vocês, ele vai valer por 5. Então, quer dizer, um povo que tem força, a força de Deus. Porque Deus, a bênção máxima aqui, né, está no versículo 11 e 12, que é a promessa de Deus de estar no meio e junto com o povo. Né? Nós não estamos sozinhos. O povo de Deus no deserto não está sozinho, porém ele tem que optar, né, entre o Deus da vida e os falsos deuses. Né? A maldição é você adorar aos falsos deuses, que leva à construção de uma sociedade injusta, egoísta, que não leva à vida e que leva à escravidão. Volta ao regime do Egito. Né? Então, essa forma de. Então, para receber essa bênção, nós temos que realmente estar aliado a Deus, né, ao seu projeto, e realmente fazer a sua vontade e ser obediente a esse projeto, principalmente em favor da vida. Né? Todos nós somos assim, advertidos nessa parte, né, para que nós sejamos aliados ao Deus da vida. Né? A vida é sagrada, é um dom de Deus, e toda a vida é sagrada, tanto a do ser humano como a natureza. Né? Nós estamos aí na luta pela ecologia, né, para que os bens que Deus criou sejam preservados e não destruídos. Então, tudo isso passa pela uma sociedade, né, que preserva e que a essência de tudo é o amor. Ok, seguindo aí, vamos então para, a partir do versículo 14, entender como é que vão funcionar essas maldições, que será a reprimenda para aquele que não cumprir tudo aquilo que o Senhor espera que se faça para que se tenha uma terra abençoada e próspera. Vai dizer assim: mas se não ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas normas e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis, sem que haja alguém a vos perseguirdes. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o vosso poder orgulhoso, e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opordes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei estas graças sobre vós 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Farei vir contra vós a espada que vingará a minha aliança, e quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues em poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno, e vos entregarão este pão medido, e comereis, e não vos fartareis. Aqui vem o peso da mão de Deus, né? E o peso da mão de Deus a gente vê que da proporção em que ele prometeu aquelas bênçãos, incluindo animais, a terra que brotará de gratidão e produzirá muito mais do que se espera, aqui o contrário, tudo definhará, né? Nós vemos então que Deus dá ao homem livre arbítrio, né? A capacidade de escolher entre a vida e a morte. Nós temos isso também no final do livro do Deuteronômio.
que veremos daqui a algum tempo. Então, Deus dá essa liberdade, ele mostra os dois caminhos. Desse lado você tem a vida, desse lado você tem a morte. Daqui você tem a escravidão, do outro lado você tem a liberdade, né? Qual caminho você deseja seguir? Então, Deus ele coloca essa de forma pedagógica, como já disse a nossa pedagoga, a Ieda, né? Pedagoga e teóloga. Então, ele, de forma pedagógica, ele coloca, não é, esses castigos, que são 5 castigos, no caso, que vai acontecer se o povo se afastar de Deus. Novamente, nós vemos aqui também a ressignificação para o povo que está no pós-exílio, a ressignificação daquilo que aconteceu no deserto, que Deus falou lá no deserto. Então, quando eles estavam para chegar na terra prometida, né, Deus ele fala dessas bênçãos, dessas maldições. Então, agora o povo ele relê tudo isso. Então, nós temos que obedecer a Deus para nós permanecermos na bênção. Se nós escolhermos outro caminho que não seguir a lei amorosa de Deus, aí o que vai acontecer? Vão acontecer esses castigos. E aí vem assim uma onda, né, de castigos. 5 castigos, que são assim avisos de Deus. Deus dando o sinal: se converte, meu povo, se convertam, voltem para mim. Aí se persistir no erro, aí vai multiplicando por 7, né? 7 é um número bíblico que significa totalidade, né? Alguns dizem perfeição, mas na verdade é a realidade. Então, em caso de romper essa aliança com Deus, descumprir seus mandamentos, amar mais a idolatria do que a Deus, desobedecer os mandamentos em relação a Deus, em relação ao próximo, aí vai acontecer tudo isso que ele diz aqui, né? Definhamento, a febre, não vão conseguir compreender a realidade, os olhos ficarão anuviados. Outra coisa terrível também, vão trabalhar em vão, vão semear em vão. Por quê? Porque depois o inimigo vai invadir, vai comer toda aquela, consumir todo o trabalho, a colheita vai ser feita pelos inimigos, né? Isso faz a gente refletir nesses tempos de neopaganismo, que nós vivemos aí um terrível tempo de neopaganismo. Então a pessoa ela é valorizada não pelo que ela é, mas pelo que ela faz, pelo que ela produz. Se você tem dinheiro, se você produz muito, se você bate as metas, aí você é uma pessoa, você vai se destacar. Mas se você não produz nada, você não tem bens, né? Você não tem beleza, não tem nada disso, então o que o mundo faz com você? Você é descartado, né? E ocorre muito também aquilo que ocorre com os workaholics, né? Pessoas viciadas em trabalho. Que trabalham, juntam dinheiro, bens, mas não tem filhos, né? Porque a sociedade, hoje o sistema ensina que não se deve ter filhos, quando tiver quando muito, né? Que filho dá trabalho. Aí a pessoa termina com muitos bens, nenhuma saúde, ninguém para cuidar dele, e aí tudo que ele tem vai se definhar e vai servir para outros, né? Outros virão e tomarão conta dos seus bens. Ou seja, é assim um vazio. Então Deus aqui ele já vai mostrando essa questão, né? Esse castigo de trabalhar em vão. Coisa triste, né? A gente trabalhar em vão, né? E lembrando também, aí a gente lembra aqui o livro do Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. É muito importante essa questão do trabalhar em vão. Seguido aí, então, dos outros 4 castigos, né? Tá. No caso de persistir, de persistência no erro. Então, é bem isso que o diácono coloca, que eu também tenho essa sensação hoje, Ieda.
de que nós estamos num mundo em que Deus é sempre a bondade eterna, é aquele Deus da generosidade, é aquele Deus que está sempre pronto a estar sorrindo, é aquele Deus que vai estar sempre entregando para você tudo o que você quer. O Deus que é o Deus justo, aquele Deus que é um Deus que haverá de punir quem erra e premiar quem produz, quem exerce sua função com dignidade, acabou esse Deus da justiça. Então, devemos entender o seguinte, Deus não castiga. Deus é o Deus da vida, né? Deus quer a vida para o ser humano. E aí, então, ele mostra o projeto de vida para o ser humano. E aí Israel, no caso de Israel, essa lei da santidade, né? Ela vem justamente para mostrar o caminho para o ser humano, né? Deus, ele não castiga. Agora, o que acontece, nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Né? Se Deus mostra o caminho da vida diante do homem, né? Até em Deuteronômio também ele fala que coloca diante de nós a vida e a morte, e nós escolhemos. E quando nós escolhemos a virar as costas para Deus, aqui como fala aqui, ó, se você quebrar a minha aliança, quer dizer, se você não obedecer o meu mandamento de amor, né, você vai sofrer as consequências. Deus não quer o castigo, Deus não quer a maldição, Deus não quer a morte, Deus quer a vida, né? Porém, nós somos livres para escolher. E com as nossas escolhas, sofremos as consequências. Entendeu? Então, é muito interessante a gente... Porque a gente quebrar um pouco, porque a gente tem que não falei que Deus castiga, não falei que é Deus que está sempre, né, pondo o pé para mim cair. Então a gente tem muito essa ideia, mas Deus não é adversário do ser humano. Deus, ele está junto com o ser humano como amigo e companheiro. Né? O castigo vem por falta de obediência ao projeto dele, que é vida, liberdade e amor. Muito bem, você quer entender um pouco mais sobre essa questão do castigo? Mantenha-se aí, não saia e já voltamos. Ok, gente, nós estamos de volta. Vamos ler um trechinho. Nós estamos estudando, para quem chegou agora, acabou de sentar, estamos estudando o livro do Levítico, já no final, no apagar das luzes, fechando as portas, o capítulo 26. Estamos já ali no finalzinho e vamos pegar a partir do versículo do 27 até o 39, para a gente entender mais essa questão das promessas e das retribuições, dos castigos e das omissões. Vai dizer assim: e se apesar disso, apesar de todas as orientações, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e comereis a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Então a terra cumprirá os seus sábados durante todos os dias da sua desolação, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará e poderá cobrir os seus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu nos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca,
Fugirão como se foge diante da espada e cairão, ainda que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Tá certo? Quem estava conosco no bloco anterior, eu fiz um questionamento a respeito de medo e consolação, e a Ieda falou: o Deus jamais pune, ele não é um Deus de punição. Mas nós estamos saindo aqui no momento de travessia no deserto, bem lembrado por todos vocês, em que, se não houvesse esse medo, esse temor, as pessoas não honrariam a Deus. Aí é que eu já vou adiante, viu, diácono? Eu quero saber, será que não está faltando um pouquinho de temor para que nós voltemos hoje a temer mais a Deus? Porque hoje todo mundo meio que parece esquecer que Deus é o Deus de tudo e de todos, né? Então, domingo passado celebrávamos Pentecostes, e entre os 7 dons nós temos o temor filial de Deus, que não é ter medo de Deus, eu não vou fazer tal coisa porque Deus vai me castigar, mas aquele respeito que nós temos, aquele respeito amoroso que nós temos pelo nosso Pai, e não vamos fazer uma coisa contrária à vontade do nosso Pai para não desgostá-lo, não é assim? Então, nisso se resume aí o temor de Deus, que está faltando muito ao mundo, né? O mundo não tem mais temor de Deus, e vemos aí um neopaganismo. E o mundo atual sofre as consequências desse neopaganismo, desse afastamento de Deus, desse afastamento das leis de Deus. E isso aconteceu, né, no deserto, depois acontece na história de Israel, e aqui o autor do Levítico, que já está no pós-exílio da Babilônia, voltou, então ele vai fazendo esse, podemos dizer, esse flashback, né? Ele vai ressignificando tudo aquilo que aconteceu através dos 5 castigos. No bloco anterior falávamos do primeiro castigo, que é a maldição de trabalhar em vão, mas aí nós temos na sequência o segundo castigo, né? Que é justamente o pecado da soberba. Um dos pecados que está mais em voga hoje, dos pecados capitais, a soberba. Então as pessoas não ouvem a Deus porque elas são muito seguras de si. Elas acham que elas se bastam, que não precisam de Deus e nem precisam do próximo. Então nisso consiste a soberba. Isso aconteceu, né, no tempo, na história de Israel, e aí então ele vai colocar como consequência aquela seca pertinaz. Depois nós temos o terceiro castigo, que no terceiro castigo os homens já não conseguem dominar os animais. Interessante que lá no livro do Gênesis, Deus apresenta ao homem os animais e diz: dominarás sobre a terra, Isso. sobre os animais. Aí aqui, como consequência da soberba, né, da falta de temor a Deus, então já não consegue dominar os animais. Aí vem aquele castigo que os animais vai perseguir e etc, né? Depois o quarto castigo, a espada, ele vai falar da espada, então é a guerra com todas as suas terríveis consequências, né? Esse aqui é o quarto castigo. Aí depois nós temos o quinto castigo, que é muito forte, e aí então o autor, ele está relembrando tudo o que aconteceu com Israel quando primeiro os assírios, né, sitiaram, depois os babilônios invadiram e levaram o povo, o rei, os sacerdotes, né, a elite de Israel foi levada para sofrer no exílio. Então ele relembra aqui o tempo do sítio, porque tinha uma muralha, mas Israel estando sitiado, acabava a comida, então vinha aquela fome desesperadora. Por isso que ele fala aqui, né, comerão vossos filhos, comereis a carne das vossas filhas. Ele se remete a essa fome desesperadora, porque você está ali uma semana sem comer, não consegue entrar víveres dentro da cidade, é terrível. Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, quando caiu aquele avião lá nos Andes,
e eles não tinham o que comer. Sim. E aí o que aconteceu? O canibalismo. Né? Então, numa seca, num cerco prolongado, com fome, com sede, o que acontece? É provável que haja, né, o canibalismo. E aí vem também a questão do medo que você falava. O sofrimento é terrível, né? E diante desse sofrimento terrível, eles ficam com aquela fobia. Qualquer barulho, uma árvore caindo, uma folha caindo, a pessoa já foge pensando que é um dos soldados, que eles vão sofrer mais um daqueles terríveis castigos. Porque você vê que vai multiplicando. Multiplica por 7, multiplica por 7, multiplica por 7. Então chega aqui nesse horror da guerra, nesse horror da epidemia. Então ele está relembrando para que Israel não volte a reincidir nesse mesmo erro de escolher entre a cultura de morte, preferir a cultura de morte ao Deus da vida, né? Que Ieda está falando. Então tudo isso é consequência. Hoje nós já estamos sofrendo essas consequências relativas ao neopaganismo, ao afastamento de Deus. Tá, acompanhe aí, por favor, a partir do versículo 40. Eu gostaria só de... Eu ia voltar para você ia depois. voltar? Vou. Então tá bom. Só para poder enriquecer mais ainda a sua partilha agora, tá, tá Ieda? bom. Eu queria só falar um pouquinho sobre a questão ainda Aí do você castigo. volta, Aí isso, depois você volta, porque vai dizer assim, ó, e confessarão então as suas iniquidades, bem como as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidade para comigo e ainda mais por oposição a mim. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso se humilhará e farão expiar pelas suas faltas. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e igualmente me lembrarei da terra. E a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida deles. Eles, contudo, deverão expiar suas iniquidades, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus estatutos. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra de seus inimigos, eu os rejeitarei e não os aborrecerei, a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou Yahvé, seu Deus. Lembrar-me-ei em favor deles da aliança feita com seus antepassados, que fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos, as normas e as leis que Yahvé estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Eu fechei essa ideia, Ieda, até porque agora nós fechamos com esse texto o capítulo 26, praticamente encerrando o livro do Levítico. E eu queria dizer o seguinte, que nós vemos hoje a terra mostrar também essas consequências todas que a gente vê. A gente vê países que começam a andar em sintonia com a justiça, com a ordem e com os preceitos, produzirem, se fartarem, os grãos parece que se multiplicam em seus caminhões, as frutas parece que dobram nos seus cestos, né? E outros que entram em contenda, que entram na negação, que entram no fechamento, eles vão murchando. Então, Ieda, eu quero que você pegue aquilo que o diácono José Castro estava falando e você já aproveita e dá o seu fecho aí que eu sei que tem para fazer para nós. Então, a questão dessa advertência entre bênçãos e maldições, e depois vem a reconciliação, que é essa parte que você leu, esse capítulo é muito bonito e muito importante, né? Porque a gente percebe aqui que as bênçãos, elas são menos desenvolvidas pelo autor do que as maldições. As maldições, as bênçãos têm 10 versículos, se você contar. As maldições, ela tem 24 versículos, então é muito mais desenvolvida, né? E em grande parte desses castigos que são narrados aqui, né, procedem então de experiência histórica do povo de Israel mesmo, né, muitas vezes anunciada pelos profetas, né? Então quem escreve essas páginas conhece a história do exílio. Conhece, ele fala aqui, né?
lá no 33, eu vos dispersarei entre as nações, né? Fala lá no 38, perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Então, eles já passaram pelo exílio, isso aqui é um pós-exílio. Então, quando eles voltam do exílio, né, tudo aquele fato histórico, aqueles acontecimentos de guerra, de destruição, né, do templo, de Jerusalém, quando eles voltam, eles começam a questionar, né, por que aconteceu toda essa desgraça com a gente, né? Aí então eles chegam à conclusão que por causa dos pecados, da infidelidade a Javé, né, da quebra da aliança, o não cumprimento da sua lei. E aí ele diz assim, e por que nós sobrevivemos? Por que nos aconteceu? Porque nós não fomos fiéis ao Javé, né? E aí por que então, apesar da nossa infidelidade, né, o Senhor vai permanecer fiel? Nós sobrevivemos. Por que nós sobrevivemos, apesar de nós termos pecado? Aí vem essa parte do versículo que você leu, do 40 até o 46, né? Que Deus, né, que o Senhor permanece sempre fiel à sua aliança, apesar, né, dos nossos pecados, quando nós nos convertemos. Aqui no princípio do capítulo 40, ele fala da confessarão, vocês confessarão. Então, a partir do momento que você se arrepende, né, Deus, ele manifesta a sua misericórdia para com o homem. Então, há um reconhecimento aqui do homem, do seu pecado, do seu afastamento de Deus. Então, ele fala, se vocês confessarem, vocês confessarão, então, as suas iniquidades, né, bem como as iniquidades dos seus pais. As faltas cometidas por infidelidade ao mandamento, para comigo, né, por oposição a mim. Então, mas ele vai sempre, né, é um Deus que é fiel às suas promessas. Então, ele fala aqui, né, dos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, né, lembra da promessa e fala aqui no finalzinho que apesar da sua infidelidade, eu não te rejeitei, né? Eu lembro da promessa que eu fiz aos seus antepassados, né? Então, a aliança, ela permanece, né, por parte de Deus sempre, né? Por parte de Deus sempre, Deus é fiel no seu amor para com o homem, né? E nós nem sempre somos, né? Apesar de sofrer todas as consequências, né? Nós temos, graças a Deus, aí o sacramento para a gente realmente se arrepender, né, de ter se afastado dele, mas nós temos sempre a chance de voltar, né, porque é isso que Deus espera, né? Espera a nossa conversão, né, e espera para que a gente realmente nos levar a uma vida, né, e a uma terra que jorra leite e mel, como ele termina aqui esse capítulo 26, que ele não nos rejeita apesar da nossa infidelidade. Muito bem. O Papa Francisco, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós que nos cansamos de pedir perdão, né? Mas ele nunca se cansa de nos perdoar. É verdade. Aí a capacidade de Deus de regeneração e poder, meu Pai. Olha, então com isso, gente, nós estamos encerrando o capítulo 26. Eu quero agora já entrar no 27, porque ele vai ser bem breve e nós vamos ter tempo de fechar isso desse programa ainda. Nesse capítulo 27, nós vamos tratar das tarifas e avaliações, né? Que vão ser das pessoas, dos animais, das casas, dos campos e aí por diante. Eu queria pedir, então, que... Você acha bom ler, Diácono? Você já quer entrar em algum comentário? Qual que nós tínhamos falado? Até o 8. Tá, então, façam acompanhando aí, vão acompanhando. Estamos no capítulo 27 do livro do Levítico. Eu vou fazer essa pequena introdução, que vai tratar das pessoas, que vai dizer assim: Yahvé falou a Moisés e disse, fala aos israelitas e dize-lhes, se alguém quiser cumprir um voto a Yahvé relativo ao valor de uma pessoa, um homem entre 20 e 60 anos será avaliado em 50 ciclos de prata, ciclos do santuário. Se for uma mulher, a avaliação será de 30 ciclos. Já não gostei disso aqui, meu Deus do céu. Entre os 5 e 20 anos, o homem será avaliado entre 20 ciclos e a mulher em 10 ciclos.
Entre 1 mês e 5 anos, o homem será avaliado em 5 ciclos de prata e a mulher em 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, o homem será avaliado em 15 ciclos e a mulher em 10 ciclos. Se aquele que fez o voto não tiver condições para atender a esta avaliação, então apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação que será de acordo com os recursos daquele que fez o voto. É claro que aqui eu vou pedir a explicação do diácono, do jeito que está colocado aqui, fica muito difícil da gente entender na prática o que são os ciclos, é o valor, né, de que representa a pessoa humana para o templo. Mas vamos ver as questões práticas, diácono, como é que fica essa questão? Bom, então assim, vamos voltar um pouco na história, né? História geral. No início da sociedade humana, como que se realizavam assim, as transações comerciais? Era através do escambo. Então, você tem uma cabra, e aí eu quero comprar a sua cabra, o que eu fazia? Eu levava lá 10 galinhas, eu quero trocar 10 galinhas a troco da sua cabra. Não tinha moeda, né? Também na caminhada do povo de Deus, foi caminhando mais ou menos dessa maneira. Então aqui nesses primeiros 8 versículos, nós temos a tarifação sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas podiam se dedicar, se consagrar ao templo. Nossa Senhora, por exemplo, nós sabemos que São Joaquim e Santa Ana consagraram Nossa Senhora e ela foi consagrada ao templo e ela foi entregue ao templo, né? O profeta Samuel, por exemplo, a mãe dele, que se chamava Ana, também consagrou e ofertou ele ao templo. Ele foi consagrado ao templo. E aí ele foi. A pessoa dele toda foi ali para o templo. Mas agora começa a se desenvolver as moedas e aí nós temos os ciclos, né? Que seria o preço de uma pessoa, né? Para a pessoa ser entregue, ser consagrada ao templo. Mas agora a pessoa já não precisa ficar lá no templo servindo, né? Ela pode pagar essa taxa sobre ela, né? E aí então, conforme a capacidade de trabalho da pessoa, que era taxado. Então, o homem valia um pouco mais, a mulher valia um pouco menos, né? As crianças valiam menos ainda, né? Os jovens tinham ali um valor intermediário, porque eles teriam que aprender muita coisa, teriam que ser treinados, né? E tudo mais. Os idosos também têm sua capacidade de trabalho reduzida, então o valor para o idoso era menor. Então a pessoa ela se consagrava a Deus como pertença, essa consagração é ser pertença. Então ela era pertença do templo, mas não precisava ficar lá. Ela podia pagar esse valor, esse sacrifício que ela faria trabalhando, ela compensava monetariamente. Até porque também acho que diminuía a ocupação física dos prédios, dos templos, passavam a ficar reduzida. Quer dizer, porque já pensou, será que deveria ter muita gente que se consagrava a Deus a ponto de querer ficar lá? Aí começava a ocupar, né, os espaços. Então foi uma forma de poupar, aliviar essa contenção toda de pessoas ali, porque envolvia alimentação, espaço, roupa, dormida e tudo, né? Então agora paga-se um dinheiro e você fica em casa. Fica em casa, mas você pertença. Então o sentido de consagração é você ser pertença. A pessoa se consagra a Deus, é pertença de Deus, né? Muitos se consagram a Nossa Senhora. Então é servo ali de Nossa Senhora, né? Como alguns católicos, né? Eu sou escravo de Nossa Senhora. Né? Eu me consagro. Ou filho de Não, Nossa mas Senhora. eu estou falando do original. O sentido original né, da tradição, eu sou escravo de Nossa Senhora. Agora hoje procura amenizar. Eu sou filho, né, oração como coisa e propriedade vossa. Aí a pessoa já movida de um sentimento filial, troca, né, o sentido original de coisa, de pertença, para ser, eu sou filho. Então, tem tudo isso. Mas o sentido original que nós temos aqui, que a pessoa passa a ser pertença de Deus e pertença do templo. Quer dizer, propriedade. Propriedade, como nós, quando nós rezamos a consagração
a como Nossa filho Senhora. e propriedade vossa. Exato, como coisa e propriedade vossa. Agora, mais recentemente, Trocaram. alguns rezam como filho e Para propriedade ficar vossa. mais amena a situação. Ou dar mais intimidade, digamos assim, né? Com a mamãe do céu. Mas o sentido original é de coisa, de pertença. E é muito interessante isso, viu, nos dias de hoje, porque o mundo neopagão, esse sentido de pertença é cada vez mais esvaziado. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem alguns que dizem assim: ninguém é de ninguém. Ninguém é propriedade do outro, né? Esse é o mundo neopagão. Quando a gente vai às tradições bíblicas, nós vemos que essa consagração, ele se tornava pertença, né? Ok. E aí depois nós vamos ver na sequência que Ieda vai falar também, né? Ieda entra com o questão assunto dos aí animais, a Isso. casa. Eu podia consagrar a minha casa Tá. a Deus, mas eu não tinha que levar a minha casa lá para o templo. Eu pagava aquela taxa, pronto, minha casa é pertença de Deus. Tá. Ieda, o dinheiro resolve tudo, né? Então, nós estamos falando aqui de uma consagração bem concreta, financeira. Isso. Né? Não é uma Dói coisa no bolso. muito abstrata. É. Eu reconheço, eu amo a Deus, né? Eu ofereço o meu coração, ofereço as minhas orações. Não, aqui é uma coisa muito concreta e econômica. Isso. Então, nós estamos falando de tarifas, de manutenção que mantém o templo e o sacerdote. Né? Então, aqui nós vemos aqui essa tabela, né? Essa tabela do templo, que o texto nos deixa assim, como é que era o critério da avaliação naquela época. Tá. Né? Que o diácono já falou a questão do homem, da mulher, né? A mulher valia metade de um homem, um pouquinho mais da metade. Né? A criança, por não produzir, né? Porque o homem, ele era a pessoa, por exemplo, no caso de Samuel, a mãe fez uma promessa, a mãe de Samuel. Então, ela ofereceu Samuel ao templo, consagrou ele a Deus a serviço do templo. Não para ser sacerdote, Isso. mas ele estava ali a serviço. Um serviçal. Um serviçal do empregado sacerdote, um empregado do Isso. templo. Né? Então, era coisa bem concreta, assim. Então, aqui nós vemos, assim, que se vê, então, aqui a possibilidade e a impossibilidade de resgatar, então, ou reaver aquilo que antes fora consagrado a Javé. Então, nesse capítulo 27, que fala das tarifas, existe, então, uma possibilidade, em alguns casos, né? Aqui no caso da pessoa, né? Existe um valor, então. É possível resgatar um homem, é possível resgatar uma mulher que foi consagrada ao templo, que foi consagrada, ofertada ao templo, né? Então, aqui, então é possível, então, resgatar aquilo que antes era consagrado a Javé. Né? Então, hoje em dia as pessoas fazem promessa, naquele tempo também. Como a mãe de Samuel prometeu que se ela ficasse grávida, entregaria o filho ao templo, né? Então, aqui tem o caso de pessoas, tem casos de animais, né? Os animais que são sacrificáveis, aqueles que eram oferecidos ao holocausto, né? Esses animais, eles não podem ser resgatados. Né? Eles não podem ser resgatados. Agora, os animais que não podem ser sacrificáveis, que eram ofertados ao templo, como o asno, o camelo, eles serviam para tarefas produtivas. Então, esses podiam ser resgatados. Né? E aí, um ciclo aqui, que era a moeda do templo, um ciclo era o salário de cada dia. Era um salário de um dia, né? E o pobre, então, é recomendada a prudência e a compreensão do sacerdote. Então, o sacerdote é que avalia essa questão de reaver aquilo que foi consagrado. Nós temos o caso das casas, né? Os primogênitos, eles não podem ser resgatados, né? Porque os primogênitos, eles são, por excelência, do Senhor. Então, aquilo que já é pertença do Senhor, não na casa do ser humano, o ser humano pode ser resgatado, mas os animais, os primogênitos do gado, do rebanho, são do Senhor, da colheita, tudo que era o primogênito, né, já era consagrado, então não tinha como resgatar. Caso de anátema. Anátema é uma consagração, assim, por excelência, sacrossanta, ela não pode ser resgatado. O que seriam esses anátemas, né?
seriam as ofertas que são exclusivas a Javé e ao templo. Aí, no caso aqui, os bens conquistados de inimigos numa guerra. Então, esses bens conquistados eram ofertas exclusivas para o templo, não ficava entre a população, mas o templo, tá bom? E aí depois, terminando esse capítulo, fala sobre o dízimo, né? Que o dízimo aqui da colheita e do gado se entregavam em espécies, em dinheiro, né? E esse dízimo constituía então tributo ou imposto anual para o Senhor e o seu templo e os seus sacerdotes, tá bom? Muito bem. Fechamos assim, com esse entendimento de que muitas coisas poderiam ser colocadas no templo agora, consagradas ao Senhor, através de um valor, né, que são esses ciclos. E entendemos agora que começa a haver essas questões dos valores, do financeiro, aquilo que vai começar a dominar dentro do templo. Mas assim fechamos o livro do Levítico, com esses 27 capítulos. Convido você a estar conosco sem faltar. O nosso próximo programa será muito 10, vamos estar totalmente renovados, iniciando o livro dos números, que vai ser uma história nova, uma vida nova, uma proposta nova para cada um de vocês. Não deixe de estar conosco para iniciarmos essa nova etapa. Quero agradecer a presença dos nossos mestres, Diácono, muito agradecida a sua presença. Nós que agradecemos. Ieda, muito obrigada por estar conosco. E agradecer principalmente a vocês, porque vocês são a razão e o ser de todos nós estarmos aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.